Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Maristela e Juliano são finalmente conduzidos pela polícia até a delegacia, sob os olhares atentos da imprensa e de moradores que acompanhavam o caso com indignação. Os dois mantêm o semblante fechado, tentando manter a compostura mesmo diante da humilhação pública. Enquanto são levados, flashes de câmeras e gritos de repúdio ecoam ao redor. Para muitos, era o fim de um reinado de manipulações e mentiras. No mesmo instante, Beatriz, observando tudo de longe, não consegue conter a emoção. Uma lágrima solitária escorre por seu rosto ao perceber que, depois de tanto sofrimento, está finalmente livre das acusações que a perseguiam. O colar, que simbolizou a farsa que quase destruiu sua reputação, já não pesa mais em seus ombros. Ela sorri timidamente, abraçada por Lígia, que a conforta com carinho materno. Lígia, por sua vez, compartilha com Teresa suas suspeitas mais profundas. Com a voz firme e um olhar determinado, ela revela acreditar que Juliano foi o verdadeiro mandante do incêndio na boate. Ele faria qualquer coisa para encobrir os próprios crimes, diz, convicta. Teresa escuta em silêncio, chocada com a gravidade da afirmação, mas incapaz de contestar. A possibilidade faz sentido demais para ser ignorada. Mais tarde, Beatriz é convidada para participar do programa de Alfredo, onde em rede nacional conta sua versão dos fatos. Com coragem e dignidade, ela fala sobre o que viveu, os traumas enfrentados e a força que encontrou para lutar contra as mentiras. A entrevista emociona o público e se torna um marco na virada de sua trajetória. Em casa, Lígia reúne a família para um anúncio importante. Com serenidade, ela revela que não pretende mais fazer a reforma da boate. A estrutura está comprometida demais e quero dar espaço para um novo sonho, o filme do Beto, declara. O gesto carregado de amor e esperança pega todos de surpresa, especialmente Beto, que se emociona com o apoio incondicional da mãe. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Pouco depois, Beatriz toma coragem e enfrenta Maristela cara a cara, em uma visita tensa na delegacia. Você tentou me destruir, mas eu tô de pé, afirma com firmeza. Maristela, acuada, tenta manter a pose, mas não consegue responder. Pela primeira vez, está diante das consequências de suas atitudes. Enquanto isso, Ronaldo dá uma notícia preocupante a Beto. O seguro da boate não cobrirá os prejuízos do incêndio. Como foi confirmado que se tratou de um ato criminoso, o valor não será pago. Beto fica arrasado, mas tenta manter a esperança viva. Em um momento comovente, Bia procura Beatriz e, com os olhos marejados, pede perdão. Eu errei, fui influenciada. Mas nunca quis te machucar de verdade, diz, sinceramente. Beatriz a encara por um momento, hesita, mas enfim estende os braços para um abraço. Um gesto de reconciliação em meio ao caos. Depois de uma longa jornada marcada por reviravoltas, mal-entendidos, traições e superações, o casal Beto e Beatriz finalmente terá o final feliz que tantos fãs esperavam na novela Garota do Momento. O amor dos dois, que enfrentou inúmeros obstáculos ao longo da trama, triunfa na reta final com uma belíssima cerimônia de casamento que promete emocionar até os corações mais céticos. O cenário escolhido não poderia ser mais simbólico. O imponente casarão em Petrópolis, que testemunhou parte importante da história do casal, se transforma no palco de uma celebração memorável. A cerimônia é realizada ao ar livre, nos jardins e na ampla varanda da casa, com decoração elegante e toques de brasilidade. O verde das montanhas ao fundo, a brisa leve da serra e o entardecer dourado criam a atmosfera perfeita para um momento tão aguardado. Beatriz, vestida com um elegante vestido de noiva rendado e com flores brancas entre os cabelos soltos, entra acompanhada por uma Ialorixá, uma sacerdotisa de religião de matriz africana, que conduz o ritual do casamento com palavras repletas de sabedoria, ancestralidade e bênçãos. A escolha reflete a trajetória de superação de Beatriz, que buscou forças em suas raízes e identidade para vencer as adversidades que enfrentou ao longo da trama. Assim que Beatriz aparece caminhando rumo ao altar montado sob um arco florido, todos se emocionam. Beto, esperando por ela ao lado do altar, não consegue conter as lágrimas. O olhar dos dois se encontra em meio aos aplausos dos convidados, e um silêncio simbólico toma conta do espaço, como se o tempo parasse por um instante para eternizar aquele encontro. Do lado da noiva, marcam presença figuras queridas da pensão, que a acompanharam desde os primeiros capítulos.
Arlete, Ana Maria, Yolanda e Glorinha fazem parte da comitiva, sorridentes e orgulhosas de ver Beatriz feliz. Também estão presentes Basílio, que teve sua redenção, Carmen, que passou a aceitar Beatriz como filha, Clarice, que desempenhou papel decisivo no desvendamento de várias mentiras, e o médico Gregório, que foi fundamental para salvar vidas e restaurar a justiça em momentos difíceis. Entre os convidados de Beto se destacam Ulisses, sempre leal ao amigo, Vera, que não esconde a emoção, Sebastião e Celeste, figuras paterna e materna na vida do noivo, além de Edu. A presença mais inesperada, porém, é a de Ronaldo, que retorna de Nova York exclusivamente para prestigiar o casamento. A amizade entre ele e Beto resistiu ao tempo e à distância, e o reencontro é caloroso e sincero. Ao som de música ao vivo, com um coral que entoa canções suaves e cheias de significado, Beatriz e Beto trocam alianças e votos. As palavras dos dois refletem a trajetória que construíram juntos, as dores que enfrentaram e a promessa de um futuro pautado no respeito, companheirismo e amor. Quando enfim selam a união com um beijo apaixonado, a emoção transborda entre os presentes. É o encerramento perfeito para uma história que começou cheia de incertezas e terminou com a força do amor verdadeiro. A festa que se segue é vibrante, com dança, risos e discursos emocionados. Beatriz dança com Arlete ao som de um bolero, e Beto brinda com seus amigos, agradecendo por nunca terem deixado de acreditar nele. A última cena do casal mostra os dois observando os fogos de artifício iluminando o céu de Petrópolis, abraçados, em silêncio. Um instante de paz e plenitude que simboliza o tão merecido felizes para sempre. Mas enquanto o casal protagonista encontra sua recompensa, o mesmo não pode ser dito dos vilões da história, cujos desfechos são duros e sem redenção. Juliano, após ver todos os seus crimes expostos, incluindo corrupção, chantagens, falsificação de documentos e tentativa de homicídio, é condenado e termina atrás das grades. A cena de sua prisão, transmitida ao vivo por um jornal sensacionalista, expõe sua humilhação diante do público que um dia ele tentou manipular. Maristela, por sua vez, vive uma derrocada ainda mais simbólica. Após perder o controle da perfumaria carioca e ver sua fortuna escorrer pelas mãos, ela é obrigada a permanecer na própria mansão, agora sob posse legal de Basílio, após um acordo judicial, trabalhando como espécie de governanta. Ironia do destino, ela termina servindo café e limpando a mesa para o mesmo homem que desprezou durante toda a trama. Sem aliados, sem poder e sem status, Maristela assiste da janela o mundo seguir sem ela. Assim se encerra a garota do momento, com justiça feita, corações em paz e uma mensagem clara de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de resistir a tudo, até mesmo aos maiores obstáculos. A trajetória de Beatriz e Beto, que começou marcada por desencontros e desconfianças, chega ao fim de forma poética, deixando no ar o sentimento de que, por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem acredita no amor. Ronaldo toma uma decisão definitiva. Não seguirá a viagem com Bia enquanto ela não confessar seu envolvimento no roubo do colar. A revelação cai como uma bomba, e Bia se vê pressionada por todos os lados. Enquanto isso, uma tragédia abala a noite. Lígia entra em desespero ao perceber que sua boate está em chamas. O fogo se espalha rapidamente, colocando sua vida em risco. Beto, movido pela coragem e pelo amor à mãe, invade o local em meio às labaredas e consegue resgatá-la a tempo, arrancando aplausos emocionados dos que presenciam a cena. Em outro canto da cidade, Mariana e Nelson se despedem com emoção da família de Alfredo e Anita, encerrando um ciclo importante em suas vidas. Pouco depois, Ronaldo reúne Beto, Beatriz, Clarice e Gregório para comunicar algo decisivo. Ele encontrou uma carta escrita por Bia. A revelação coloca todos em alerta. Clarice, com sua habitual sensibilidade, decide ter uma conversa franca com Bia e mais tarde oferece conforto a Beatriz, que se mostra profundamente abalada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, nos bastidores das intrigas, Zélia se une a Basílio para incriminar Maristela pelo roubo do colar Mystique, intensificando ainda mais o clima de tensão. Pressionada pelas evidências e pelo peso da consciência, Bia finalmente decide confessar sua participação no crime ao delegado. E não para por aí.
Lígia recebe a notícia de que o incêndio da boate foi criminoso, aumentando o mistério. No fim, o delegado encontra o colar escondido no cofre de Maristela, uma descoberta que pode virar o jogo de vez. Incapaz de lidar com a realidade de que perdeu Clarice, o grande amor de sua vida, ou melhor, sua obsessão doentia, ele mergulha num abismo de loucura e violência. O que começa como ciúmes mal resolvidos rapidamente se transforma em um surto completo, com consequências devastadoras que colocam várias vidas em risco. Clarice, por sua vez, finalmente parece ter encontrado um novo caminho ao lado de Gregório. A relação dos dois vinha crescendo aos poucos, mas agora ganha força e estabilidade. O carinho que ele dedica a ela, a parceria, o respeito. Tudo isso só faz Juliano se consumir ainda mais em raiva e frustração. O que para Clarice é o recomeço de uma história de amor, para Juliano, é um golpe no ego, uma afronta imperdoável. Tomado por esse sentimento corrosivo, o vilão começa a seguir os passos da ex-mulher. Ele observa de longe, espreita nas sombras, ouve conversas, tenta descobrir os movimentos de Clarice com o novo companheiro. E quando descobre que os dois vão se encontrar na boate de Lígia, sua fúria chega ao limite. Na noite fatídica, Juliano observa de longe Clarice e Gregório chegando juntos à boate. Eles conversam, riem, dançam. A cena que deveria representar alegria e leveza para qualquer observador se transforma em gatilho para um surto violento. Tomado por um impulso incontrolável, ele invade o local como um furacão, derrubando tudo e todos em seu caminho. Ao avistar os dois dançando, ele avança contra Gregório e o derruba com um soco no rosto. A cena se transforma em um caos generalizado. Clientes gritam, seguranças tentam separar a briga, e Clarice entra em pânico ao ver os dois homens em conflito físico por sua causa. Juliano não mostra qualquer sinal de arrependimento. Ele quer machucar, quer humilhar, quer destruir tudo o que remete à vida que Clarice reconstruiu sem ele. A confusão só termina quando os seguranças, a mando de Lígia, conseguem contê-lo com dificuldade e o expulsam do local. Do lado de fora, ferido fisicamente e ainda mais emocionalmente, Juliano caminha pelas ruas como uma bomba relógio prestes a explodir. Ao chegar em casa, é acolhido por Maristela, que tenta amenizar a situação, mas percebe que algo nele mudou de forma irreversível. Em vez de refletir, Juliano passa a noite arquitetando o próximo passo da sua vingança. No silêncio da madrugada, enquanto a cidade dorme, ele retorna à boate, desta vez com um plano macabro em mente. Munido de galões de gasolina, ele invade o local vazio, espalha o líquido inflamável por todo o salão, pelos corredores, pelas cortinas e mobília. Sem pensar duas vezes, risca um fósforo e provoca o início de um incêndio de grandes proporções. O fogo se alastra com rapidez. As chamas ganham força, consumindo sofás, cortinas, móveis, e se espalham pelas estruturas. O que Juliano não esperava era que Lígia ainda estivesse no interior da boate. A empresária havia decidido ficar mais um pouco para cuidar da contabilidade e organizar documentos em sua sala reservada, completamente alheia à presença do incendiário. A fumaça densa invade os corredores, e ela só percebe o perigo quando já é tarde demais. Ao tentar escapar, é sufocada pela fumaça tóxica e desmaia antes de alcançar a saída. O clima é de tensão total enquanto as chamas continuam a consumir tudo e o destino de Lígia parece selado. Mas no capítulo seguinte, um novo herói surge. Beto, seu filho. Ao saber que a mãe não voltou para casa, ele desconfia que algo possa estar errado e corre até a boate. Lá, se depara com um incêndio já em estágio avançado. Sem hesitar, ele ignora os gritos dos vizinhos e as sirenes que ecoam ao longe e invade o local em meio às chamas. O público acompanhará com o coração na mão, enquanto Beto enfrenta calor extremo, fumaça densa e obstáculos em chamas para encontrar Lígia. Com esforço quase sobre-humano, ele a carrega nos braços e consegue tirá-la a tempo, pouco antes de parte do teto desabar. A cena é emocionante. Mãe e filho se abraçam do lado de fora, enquanto bombeiros e ambulâncias chegam ao local. Lígia, debilitada, é levada ao hospital, e o ato heróico de Beto é reconhecido por todos. Enquanto isso, Juliano observa de longe o caos que provocou. Mas ao ver que sua vingança não teve o final feliz que imaginava, sua frustração cresce ainda mais. Ele escapa antes que alguém o veja, mas as investigações sobre o incêndio já estão em andamento. Câmeras de segurança,
Testemunhas e rastros deixados por ele prometem fechar o cerco ao vilão nos próximos capítulos. A trama entra em um momento eletrizante, e os próximos episódios prometem fortes emoções. A pergunta que paira no ar é: até onde Juliano será capaz de ir? Ele será preso? Pagará pelos seus crimes? Ou ainda tem mais planos sombrios em mente? De um ex-marido ciumento a um criminoso perigoso, Juliano se consagra como um dos antagonistas mais intensos de Garota do Momento. Sua trajetória é marcada por obsessão, possessividade e um desejo incontrolável de vingança. E Clarice, que só queria seguir em frente, terá de lidar com as consequências dessa tormenta e lutar mais uma vez por sua liberdade, sua paz e seu direito de ser feliz. Tela, visivelmente abalada, tentou justificar a confusão em torno do colar Mystique. Diante de Juliano, ela explicou com pressa e nervosismo que tudo fugira ao controle. Eu só queria resolver a situação sem escândalo, mas Coralina se desfez do colar antes que eu pudesse impedir, disse ela, tentando conter a inquietação nos gestos. Juliano, no entanto, não se convenceu. O mistério envolvendo o colar precioso ainda era grande demais, e a cada nova revelação, mais perigoso se tornava. Cego de raiva, Juliano decidiu seguir os passos de Clarice e Gregório. Discretamente passou a persegui-los, vigiando seus movimentos com desconfiança. O rancor crescia a cada dia, alimentado pela obsessão em controlar tudo ao seu redor. Ele precisava recuperar o controle da narrativa e, se necessário, destruir quem ousasse enfrentá-lo. Enquanto isso, Coralina, pressionada por Basílio, resolveu abrir o jogo. Numa conversa tensa, ela revelou que fora Maristela quem lhe entregara o colar Mystique em circunstâncias nebulosas. Sem saber do valor real da joia, Coralina acabara revendendo o colar para Jacira. Se soubesse o que esse colar representava, eu nunca teria me metido nisso, confessou, aflita. Em outra parte da cidade, Sérgio teve um sobressalto ao reconhecer o colar Mystique pendurado no pescoço de Mariana. A jovem, vaidosa, exibia a peça com naturalidade. Ambos, no entanto, concluíram que se tratava apenas de uma réplica. Mais uma bijuteria extravagante, pensaram. O verdadeiro colar, afinal, continuava envolto em segredos. Enquanto isso, Marlene aconselhava Topete com sua sabedoria simples. Se você quer paz no coração, vá falar com o Orlando. Chega de fugir das conversas difíceis, disse ela, em tom sereno. Topete, tocado pelo conselho, decidiu dar o primeiro passo para consertar antigos mal-entendidos. Do outro lado, Alfredo e sua família tramavam discretamente contra Mariana. Já desconfiavam de que ela escondia mais do que deixava transparecer. Entre cochichos e olhares desconfiados, urdiam um plano para desmascará-la de vez. Em uma reviravolta inesperada, Topete encontrou o verdadeiro colar Mystique, perdido entre objetos esquecidos. Surpreso com a descoberta, decidiu levá-lo a Zélia, sem revelar de imediato como o obtivera. Achei que isso talvez fosse seu, disse ele, estendendo a pequena caixa de veludo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No entanto, antes que qualquer reconciliação pudesse ocorrer, o caos se instaurou. Tomado pelo ódio, Juliano ateou fogo à boate de Lígia, num ato desesperado e violento. As chamas destruíram não só o local, mas também a fachada de estabilidade que ele tentava manter. Zélia, ao examinar o colar que Topete lhe entregara, percebeu com espanto. Era o verdadeiro Mystique. A peça que causara tantos estragos finalmente estava diante dela, e nas mãos certas. No fim do dia, Ronaldo leu em silêncio a carta de confissão escrita por Bia. As palavras eram fortes, marcadas pelo arrependimento. A verdade finalmente vinha à tona, mas o impacto dela estava apenas começando. O romance entre Bia e Ronaldo parecia, enfim, ter encontrado a estabilidade que tantos duvidavam que existiria. Depois de tantos tropeços, erros, reconciliações e juras de amor, os dois estavam mais unidos do que nunca. A viagem para os Estados Unidos estava marcada, e Ronaldo mal conseguia conter a empolgação com a nova fase de sua carreira em uma renomada agência internacional de publicidade. Ao seu lado, ele queria apenas uma pessoa, Bia. Era com ela que sonhava recomeçar, longe de todo o passado conturbado. Na véspera da viagem, ele passou no apartamento dela com um buquê de flores e um sorriso nos lábios. Encontrou Bia distraída, arrumando a mala,
tentando decidir qual vestido levar, empolgada com o futuro. Ela o recebeu com um beijo e um brilho no olhar, prometendo que, dali para frente, tudo seria diferente. Mas enquanto ela foi ao quarto buscar algo, Ronaldo percebeu um envelope sobre a mesa da sala, endereçado a Clarice. Curioso, ele não resistiu e pegou o papel, talvez esperando encontrar uma carta de despedida ou um desabafo carinhoso. Mas o que leu o deixou completamente em choque. No bilhete, escrito com a letra trêmula de Bia, estava a verdade que ela vinha escondendo por tanto tempo. Ela confessava sua participação no roubo do colar Mystique. Mais do que isso, revelava que havia trocado propositalmente o colar original por uma réplica para incriminar Beatriz. Tudo fora arquitetado com frieza e desespero. No fim da carta, ela dizia não suportar mais viver com a culpa e pedia perdão à mãe, jurando que jamais quis que as coisas fossem tão longe. Quando Bia retornou à sala, encontrou Ronaldo de pé, com a carta em mãos e o olhar gelado. O buquê de flores agora jazia esquecido sobre o sofá. "É verdade isso?" perguntou ele sem alterar o tom de voz, mas com o coração em ruínas. Bia, ao ver o papel em suas mãos, empalideceu. Tentou negar, depois hesitou. Por fim, caiu em lágrimas, confirmando tudo. Tentou se explicar, falou do medo, da pressão de Juliano e Maristela, da confusão emocional que a levou a agir de forma tão impensada. Mas Ronaldo não cedeu. Pela primeira vez, ele não tentou protegê-la. "Você quer que eu vá embora contigo fingindo que nada disso aconteceu? Que a gente finja um amor limpo quando você destruiu a vida da própria irmã?" A voz dele tremia, entre mágoa e incredulidade. Desesperada, Bia se ajoelhou diante dele, implorando para que ele a perdoasse, para que não terminasse tudo, não agora. Mas Ronaldo estava decidido. "A verdade precisa aparecer, Bia. Você precisa contar a todos. Eu não posso ser cúmplice disso." No dia seguinte, Ronaldo convocou uma reunião na casa de Clarice. Estavam presentes Beto, Beatriz e Clarice, todos apreensivos. Bia, cabisbaixa, chegou com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Foi Ronaldo quem tomou a palavra primeiro, explicando o que havia descoberto, e em seguida, pediu que Bia confirmasse tudo. A jovem então confessou: sim, havia trocado os colares. Sim, queria incriminar Beatriz. Sim, havia sido incentivada por Juliano e Maristela. A sala mergulhou num silêncio pesado. Clarice, que lutava havia meses para entender as atitudes da filha, não conseguiu conter a revolta. "Você vai até a delegacia. Vai contar tudo, nos mínimos detalhes. Chega de proteger gente podre." Beatriz, em choque, não conseguiu disfarçar a dor. Aquilo confirmava suas suspeitas, mas o golpe final ainda doía mais do que esperava. Beto a abraçou, tentando acalmá-la. Bia, por sua vez, aceitou a imposição da mãe e, horas depois, compareceu à delegacia para registrar a confissão. Relatou todo o plano, apontando Juliano e Maristela como mentores do crime, mas a polícia não ignorou sua participação. Mesmo cooperando, ela foi formalmente indiciada. E como medida cautelar, teve o passaporte retido e ficou impedida de sair do país. A notícia se espalhou rapidamente. A imprensa logo fez eco do escândalo. Filha de Clarice confessa participação em roubo de joia histórica. O nome de Bia voltou às manchetes, mas agora com um peso ainda mais devastador. E Ronaldo? Ronaldo fez o que jamais imaginou que faria. Fez as malas e partiu sozinho para os Estados Unidos. No aeroporto, olhou para trás apenas uma vez, como se ainda esperasse que algo ou alguém o fizesse mudar de ideia. Mas a decepção falava mais alto. Bia assistiu à despedida pela televisão, sozinha em seu quarto, rodeada por malas que não seriam mais usadas. As flores que Ronaldo levara estavam murchas sobre a penteadeira, lembrando que nem tudo que parece florir resiste às mentiras. Enquanto isso, Clarice tentava lidar com a turbulência de sentimentos, o alívio por ver a verdade exposta, a dor por testemunhar a queda da própria filha e a indignação por saber que Juliano e Maristela ainda estavam soltos. Mas uma coisa era certa: Bia havia feito sua escolha, e agora pagaria por ela. Com Ronaldo longe, Beatriz inocentada e o colar Mystique nas mãos da justiça, o cerco começava a se fechar também para os verdadeiros vilões da trama. Juliano e Maristela, que até então pareciam intocáveis, começavam a ver sua teia de mentiras se desfazer. O gesto de Ronaldo foi visto por muitos como frio, implacável. Mas para ele, foi a única saída possível. Ao abandonar Bia, ele não rompeu apenas com um relacionamento. Rompeu com tudo aquilo que o fazia compactuar com o erro. E talvez,
Naquele adeus silencioso, ele tenha oferecido a ela a única chance real de redenção. Zélia não perde tempo e decide pressionar Coralina sobre o colar desaparecido. Com seu jeito calculista e voz baixa, ela tenta extrair alguma informação da jovem, lançando perguntas disfarçadas de preocupação. Coralina, desconfiada, tenta manter a calma, mas fica visivelmente abalada. A tensão entre as duas cresce, e Zélia percebe que está no caminho certo. Coralina sabe mais do que está dizendo. Enquanto isso, Beto, Beatriz e Ulisses estão eufóricos. Após meses de planejamento, surge finalmente a oportunidade de iniciar a produção do tão sonhado filme. Eles se reúnem em clima de celebração, discutindo ideias de roteiro, cenários e possíveis nomes para o elenco. Beatriz, especialmente, sente-se empoderada com o projeto, vendo na arte uma forma de se libertar das pressões familiares e das mentiras que a cercam. Do outro lado da cidade, Clarice vive um momento de tensão. Após tantos abusos e armadilhas armadas por Juliano, ela teme que ele tente algo ainda mais cruel. O retorno dele à cidade só aumenta sua ansiedade. Clarice sente que está sendo observada e redobra os cuidados. Ela compartilha seus receios com o Dr. Gregório, seu único aliado fiel nesse momento delicado. Gregório, por sua vez, está farto do comportamento de Juliano. Em um encontro ríspido, ele confronta o vilão e não mede palavras. Questiona a ética de Juliano, sua obsessão por Clarice e a forma desumana como tratou todos ao seu redor. Juliano, como sempre, tenta se esquivar com ironias, mas Gregório deixa claro que não está mais disposto a se calar diante das injustiças. Em meio a esses conflitos, uma cena inesperada toma conta da televisão. Alfredo, figura controversa da mídia, tem um verdadeiro surto ao vivo durante o programa de Mariana. Em plena transmissão, ele começa a fazer acusações sem sentido, gritar nomes e revelar segredos de bastidores. O público fica atônito, e Mariana tenta, sem sucesso, retomar o controle da situação. O episódio vira assunto em toda a imprensa. Preocupados com a estranha influência que Mariana parece exercer sobre Alfredo, Topete e Eugênia decidem investigar a jornalista. Eles revisitam arquivos, analisam suas reportagens e buscam entender o que ela realmente esconde por trás da imagem de profissional competente. Enquanto isso, Maristela faz uma descoberta bombástica. Ela encontra provas de que Coralina esteve com o colar Mystique. A revelação a deixa perplexa, e ela começa a ligar os pontos, percebendo que há muito mais nessa história do que ela imaginava. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ao mesmo tempo, Bia se sente tomada pela culpa. Em um momento de fragilidade, ela decide escrever uma carta confessando tudo. Sua participação na troca dos colares, as mentiras que sustentou e o arrependimento que a corrói. Ela ainda não sabe se vai entregar a carta, mas o simples ato de escrevê-la já é um passo rumo à verdade. Bia não consegue mais fugir da própria consciência. Depois de dias tentando manter a aparência de normalidade, a culpa começa a pesar com força. Tudo o que viveu desde o envolvimento com o roubo do colar Mystique está voltando como um vendaval. Os olhares de desconfiança, os silêncios carregados, o medo constante de ser descoberta. E agora, quando tudo parecia encaminhado para uma nova vida ao lado de Ronaldo, a verdade começa a sufocá-la. Ela havia tomado uma decisão surpreendente: fugir. Sim, fugir. Recomeçar a vida ao lado de Ronaldo nos Estados Unidos, onde os dois planejavam se casar e deixar tudo para trás. Seria uma nova chance, um recomeço longe dos escândalos e das mentiras. Para Bia, era a única maneira de não enfrentar as consequências do que havia feito. Mas algo dentro dela insistia em não permitir essa fuga limpa. O peso da injustiça cometida contra Beatriz, acusada erroneamente pelo roubo, a inquietava. Clarice, percebendo a movimentação da filha e as intenções de viagem, entra em desespero. A urgência da situação a consome. Sem o depoimento de Bia, que participou ativamente da troca do colar verdadeiro por uma réplica, a jovem Beatriz continuaria levando a culpa por um crime que não cometeu. Clarice tenta argumentar com a filha, apela para a empatia, tenta fazê-la compreender o mal que está causando. Mas Bia, resistente e defensiva, se irrita e retorna à mansão dos Alencar sem dar muitas explicações. Já sozinha no quarto que conhecia tão bem, Bia sente a solidão bater.
caminha de um lado para o outro, toca na pequena caixa de joias onde, um dia, o colar Mystique esteve guardado. É nesse instante que uma ideia começa a tomar forma. Se não podia falar a verdade abertamente, talvez pudesse deixar tudo registrado. Escrever uma carta para Clarice. Esse seria seu modo de desabafar, de limpar um pouco a consciência, sem se entregar diretamente. Sentada à escrivaninha, ela começa a redigir com a mão trêmula. No papel derrama tudo o que guardava havia semanas. Mãe, eu sei que você vai me odiar depois de ler isso, mas eu não posso mais mentir. Com cada frase, o alívio e o medo se misturam. Bia relata como foi manipulada por Maristela e por Juliano, seu pai, a trocar o colar verdadeiro por uma réplica idêntica durante uma noite em que todos estavam distraídos. A carta revela ainda que ela entregou a joia original à avó paterna, que, desleixada ou talvez desesperada, acabou perdendo a peça. Sorry, Daddy e Granny, mas eu preciso fazer isso, escreve Bia, concluindo com a esperança de que Clarice só encontraria a carta depois de sua partida para o ZEUA. Com tudo escrito, a carta dobrada e guardada no fundo de uma gaveta, Bia se sente estranhamente leve. Por um instante, acredita que o pior já passou. Vai ao banheiro, lava o rosto, sorri ao pensar em Ronaldo e na nova vida que os esperava. Mas o destino, sempre caprichoso, resolve intervir. Na manhã seguinte, Ronaldo aparece de surpresa na casa dos Alencar. Ele está animado, com um buquê de flores nas mãos e o brilho nos olhos de quem acredita estar prestes a viver uma grande história de amor. Entra na casa sem avisar, como alguém íntimo, e sobe até o quarto de Bia. Ela o recebe surpresa, mas feliz, e o convida a entrar. Enquanto conversa, Bia se afasta por um instante para colocar as flores num vaso na cozinha. É nesse pequeno intervalo que tudo muda. Ronaldo, curioso, passeia os olhos pelo quarto. Ao abrir uma gaveta para guardar um cartão, encontra a carta. Seu nome não está na frente, mas a letra é inconfundível. Contra o bom senso, a curiosidade vence. Ele lê. Cada linha o atinge como um soco. A traição, a mentira, a covardia. A mulher que amava havia mentido, ajudado a incriminar uma inocente, tudo isso enquanto planejava uma nova vida ao seu lado. Ele não consegue acreditar. Suas mãos tremem, o coração dispara. Quando Bia retorna, sorridente, encontra Ronaldo pálido, mudo, com a carta nas mãos. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele rasga a passagem de avião que havia comprado para ela. Sem dizer uma palavra, sai apressado e dirige-se até a casa de Clarice. A entrega da carta é um momento devastador. Clarice lê o conteúdo com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Cada revelação é como uma facada. Não apenas por saber que Beatriz estava sendo injustiçada, mas por perceber o quanto sua própria filha havia se deixado levar pela ambição, pelo medo e pela manipulação dos Alencar. Ela chora, mas logo seca as lágrimas. Era hora de agir. No mesmo dia, Clarice vai até a mansão dos Alencar e exige que Bia a acompanhe até a delegacia. A jovem, encurralada, não tem mais como escapar. A verdade veio à tona, e agora não havia mais passagens nem promessas de um futuro em outro país que a salvassem. Bia chora, implora, tenta justificar o que fez. Fala do medo, da pressão, do desejo de proteger a família. Mas nada parece suficiente. Clarice a encara com firmeza e dor nos olhos. Você vai à polícia, Bia, e vai contar tudo. Beatriz não vai pagar pelo que você e os Alencar fizeram. A confissão, que Bia imaginava ser um gesto íntimo, quase poético, para aliviar a alma, acaba se tornando o estopim de sua queda. A jovem, que tentou fugir da culpa escrevendo palavras num papel, agora se vê obrigada a encarar as consequências. E talvez essa carta, escrita com a ilusão de que resolveria tudo sem dor, seja o que finalmente a colocará frente a frente com a justiça. Após tantos desencontros e conflitos, Bia e Ronaldo finalmente se rendem ao que sentem um pelo outro. Em uma conversa intensa, marcada por lágrimas e promessas, os dois se declaram apaixonadamente. Bia, emocionada, confessa que nunca havia se sentido tão segura e verdadeira ao lado de alguém. Ronaldo, por sua vez, diz que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo ao lado dela, deixando claro que o passado de ambos não será um impedimento para a construção de um futuro juntos. Enquanto isso, Clarice dedica-se a cuidar dos ferimentos de Gregório, que passou por momentos difíceis nos últimos dias. Em meio aos curativos e palavras de consolo,
Ela demonstra preocupação genuína com o amigo, que mesmo machucado se mostra grato por sua presença. Há entre os dois um afeto silencioso, uma cumplicidade que vai além das palavras. Lígia, por sua vez, toma uma decisão importante. Ela resolve patrocinar o novo projeto de Beto. Sensibilizada pelo entusiasmo do jovem cineasta e acreditando em seu talento, Lígia entende que aquele filme pode ser uma nova oportunidade para ambos. Para ele, como artista, e para ela, como uma forma de se reconectar com algo verdadeiro e inspirador em sua vida. Mais tarde, Bia procura Clarice para conversar. Com um misto de entusiasmo e apreensão, ela comunica que viajará com Ronaldo por alguns dias. Diz que precisa de um tempo longe de tudo, para pensar, viver aquele amor intensamente e colocar a cabeça em ordem. Clarice, no entanto, não reage com a mesma empolgação. Fria e direta, afirma que ainda não acredita na inocência de Bia no caso do roubo do colar Mystique. A tensão entre as duas é palpável, e Bia sai da conversa visivelmente abalada. Em outro núcleo, Topete compartilha com Eugênia uma desconfiança crescente. Ele acredita que Mariana esconde algo sobre seu passado. Sugere que Eugênia investigue discretamente, pois sente que há mais naquela história do que aparenta. Eugênia fica intrigada e decide seguir a dica. A verdade começa a emergir quando Bia procura Zélia e, em um momento de culpa e fragilidade, confessa algo bombástico. Foi ela quem trocou os colares, numa armação para incriminar Beatriz. Zélia, chocada, exige explicações. E Bia, em prantos, diz que se arrepende profundamente, mas que, na época, achou que era a única saída para se proteger. Paralelamente, Clarice começa a receber ligações misteriosas, vozes anônimas, recados enigmáticos e um pressentimento crescente de que está sendo vigiada. Inquieta, ela compartilha com Gregório seu medo de estar em perigo, e ele promete ajudá-la a descobrir a origem das ligações. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No meio de tudo isso, Zélia faz uma descoberta crucial. O colar Mystique esteve com Coralina por um tempo, o que pode mudar completamente o rumo da investigação. A revelação promete abalar ainda mais os alicerces dessa história, onde ninguém é exatamente quem parece ser. A reta final de Garota do Momento promete fortes emoções para os telespectadores, especialmente para os fãs do casal Guto e Vinícius. O romance dos dois jovens, que parecia firme e cheio de planos para o futuro, chegará ao fim de forma inesperada e dolorosa. Guto, o filho sensível e sonhador de Anita, vinha se preparando para realizar um grande sonho: visitar Vinícius nos Estados Unidos. Animado com a ideia de reencontrar o namorado e viver dias intensos ao lado dele, o garoto chegou até a cogitar adiar o vestibular para que pudesse embarcar nessa nova fase da vida a dois. Mas tudo muda quando o destino lhe prega uma peça amarga. Em um dia comum, Guto recebe uma carta com o remetente dos Estados Unidos. O coração dispara de expectativa, mas logo tudo desaba. A carta não traz convites nem promessas de amor. Pelo contrário, é uma despedida. Vinícius, em palavras secas e racionais, comunica que decidiu terminar o namoro. Alega que a distância se tornou um obstáculo intransponível e, num gesto que soa quase cruel, aconselha Guto a não abrir mão dos estudos, dizendo que ele deve focar no vestibular e em seu próprio futuro. O baque é enorme. Guto fica arrasado, sem chão. A carta o pega completamente de surpresa e quebra todas as suas expectativas. O garoto, que vinha juntando dinheiro com muito esforço ao trabalhar num boliche, vê seu sonho ruir diante de seus olhos. O que era um projeto de amor vira lembrança. A novela mostra com sensibilidade esse momento difícil em que Guto se fecha em si mesmo, lidando com a dor da rejeição, a frustração dos planos interrompidos e a sensação de ter sido deixado para trás. Mas, apesar do sofrimento, Guto não estará sozinho. Anita, sua mãe, mostra-se mais presente do que nunca. Com seu jeito firme, mas amoroso, ela apoia o filho e o incentiva a não se deixar abater. Edu, o irmão mais velho, também se aproxima e, em cenas tocantes, mostra seu lado carinhoso, oferecendo palavras de encorajamento e acolhendo Guto em sua dor. A família se torna o porto seguro que o garoto precisa para atravessar esse período turbulento. Mesmo machucado, Guto começa aos poucos a levantar a cabeça. Encontra no trabalho uma forma de se distrair, mas é através do convívio com os amigos que a transformação real começa.
Ana Maria, sua melhor amiga, percebe que o amigo está finalmente pronto para se abrir novamente ao mundo e ao amor. É ela quem apresenta Igor, um colega de escola dela, ao coração partido de Guto. O encontro entre os dois